Boa noite. E aí, Vitor? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pô, eu que agradeço. É, claro, pode ser sim, Vitor. Bom, bom, obrigado, Vitor, pelo convite aí, também em nome aí do CRMV, né, de Espírito Santo. É um prazer enorme contribuir aí com essa sequência aí de lives, né, para enriquecer aí um pouco de conhecimento aí para a galera. E dizer que para mim é um prazer enorme, é uma honra, até porque agora eu estou aqui no estado do Espírito Santo, né? Então faço parte aí desse time de veterinários aqui do estado. E eu, na verdade, né, contar um pouco da minha jornada até aqui, como eu vim para o Espírito Santo, eu estou no Espírito Santo já completou aí 2 anos, né? Eu vim para cá em 2018, quando eu entrei para trabalhar aqui na UFES. Então atualmente eu moro em Alegre, né, sul do estado aqui do Espírito Santo, e sou cirurgião do Hospital Veterinário da UFES, né, da Universidade Federal aqui do Espírito Santo. Mas eu sou de São Paulo, né, sou proveniente de São Paulo, capital, mas eu me formei na Unesp de Botucatu, né, fiz minha residência em cirurgia, lá de pequenos animais, na Unesp de Botucatu, e depois eu fui para a área de ortopedia e neurocirurgia na Unesp de Jaboticabal, onde eu continuei o mestrado e doutorado, né, lá com o professor Bruno Minto, fui orientado dele, professor Luiz Gustavo. E aí durante meu doutorado que eu acabei vindo para cá, para o Espírito Santo. E aí desde então estou por aqui no estado. Aí tô há bastante tempo, né? Desde a época da minha graduação, na verdade, que eu acompanhava já o professor Bruno, trabalhando com essa área de ortopedia e venho cada vez mais, né, me especializando nisso. Então, vai ser um, vai ser um prazer aí falar um pouquinho de um tema que é bastante comum, né, na clínica ortopédica, que é a luxação patelar, né? Assim, na verdade, a articulação do joelho é uma das articulações mais estudadas, né, dentro das artropatias, vamos dizer assim, da artrologia, né, de pequenos animais, principalmente de cão. O joelho é muito falado, né? Principalmente ruptura de ligamento cruzado, cranial, e luxação de patela. São as duas doenças aí de joelho que são muito comentadas, e também tem a displasia coxofemoral. Mas também é uma das principais causas aí de claudicação, e a prevalência, né, nos cães é muito alta dessa lesão. Então acho que é um tema bem relevante, né, inclusive para quem trabalha com clínica médica, para estudantes, enfim, ou até mesmo para pessoas aí que já militam na área de ortopedia veterinária, né? E essas doenças articulares, né, elas são bastante complexas, e a luxação de patela ela não é diferente, né? Então, assim, Vitor, eu acho que antes da gente falar especificamente assim da luxação em si, como que a gente trata, e eventualmente aí vão ter algumas dúvidas, eu acho que é interessante a gente parar para refletir, né, para que serve a patela, né? Qual que é a função da patela no joelho, né, do cão, né? Vamos falar no joelho do cão. Né? Para que serve então a patela? Na verdade, se a gente pensar na articulação do joelho, né, diferente das outras articulações, de algumas outras articulações, ela é uma articulação, né, em que a superfície articular do fêmur, ela tem essa superfície convexa, né, e a superfície articular da tíbia, ela não é totalmente côncava, né, para a gente ter um encaixe perfeito, né? Ela tem uma certa convexidade, o platô tibial ali, né? E a articulação do joelho é uma articulação que faz principalmente, né, esse movimento de flexão e extensão. Então, como tem um contato ali de uma superfície convexa com outra superfície convexa, né, para auxiliar esse mecanismo de extensão,
que é feito principalmente por essas musculaturas craniais aqui da coxa, né, o músculo quadríceps. Então, para auxiliar esse movimento, existe um osso sesamoide, né, principal ali, que é a patela. Então, a patela é o osso sesamoide do joelho e ela vai ter essa função é como se fosse uma função de polia, de roldana. Então, o músculo quadríceps ele vai contrair e através da patela, que vai se dispor ali bem cranial no fêmur, né? Então por isso que ela tem que estar bem alinhada cranialmente ali na superfície do fêmur, que é o que a gente chama de sulco troclear. Então vai ser uma superfície articular onde a patela vai articular com o fêmur, e esse sulco ele tem que estar alinhado, né, nesse mecanismo muscular, e através desse apoio que a patela faz no fêmur, e esse mecanismo de contração muscular, a patela ela vai deslocar esse vetor de força, né, que está vindo no sentido desse eixo do fêmur, num mecanismo de extensão. Então ela vai ajudar, como se fosse uma polia, né, como se fosse um aparelho ali na academia, em que a gente faz uma força e a polia, né, ela desloca a direção dessa força. Então é mais ou menos fazendo essa analogia, a gente consegue entender a importância que a patela tem no mecanismo extensor, né, da articulação do joelho, e que é muito importante para a locomoção, né, para a deambulação normal do paciente. Bom, então dito isso, né, assim, é importante a gente ressaltar essa a importância da patela estar ali na posição correta. Existe essa doença que é chamada luxação de patela, né, nos cães, e que nada mais é do que o deslocamento dessa patela em relação ao seu sulco. Então ela pode se deslocar tanto para a lateral quanto para a medial. Então a gente tem essas duas apresentações, né, clínicas. Sendo que é muito mais comum, né, o que a gente observa aí na rotina, é muito mais comum a luxação de patela medial, né, principalmente nesses cães de raças toy, que não sei, aqui no estado pelo menos eu tive até né, aqui em Alegre, aqui na região mesmo, no sul do estado, eu tive até eu fiquei até surpreso, porque tem cada vez mais, eu vejo assim pelo menos, cães de pequeno porte. Eu acabo atendendo pouco cães de grande porte ou cães gigantes. Acho que é uma característica aqui da região, mas também em outras regiões mais populosas, hoje em dia com crescimento de apartamentos, enfim, você tem cada vez mais raças de pequeno miniatura, de pequeno porte. Então, a gente vê muito Spitz, Pinscher, né, Poodle, Yorkshire. Não, então são raças predispostas a terem essa apresentação, a luxação de patela medial. E já a luxação de patela lateral, ela até pode acontecer, né, em raças de pequeno porte também, em algumas vezes. E a gente observa também ela mais frequentemente em raças de grande porte. Mas as raças de grande porte também podem ter a luxação medial. Então isso vai depender, mas a medial ela corresponde à grande parcela aí das luxações. Então, essa luxação de patela, ela acaba sendo, né, a gente pode chamar essa doença, na verdade, como uma síndrome. Na verdade, vai ser uma série de alterações que vai culminar com o deslocamento dessa patela, né? Essa patela vai acabar saindo do sulco. E aí, o que você tem em consequência, né? Agora, como eu já expliquei qual que é o mecanismo, né, qual que é a função da patela, a consequência dessa patela fora do sulco, na verdade, vai desalinhar esse mecanismo extensor do quadríceps e vai alterar toda a biomecânica da articulação do joelho, né? E isso é muito ruim, porque vai gerar uma rotação da tíbia, né? Vai gerar uma incapacidade, muitas vezes, do paciente fazer a extensão, né, completa desse joelho, e isso vai dar uma série de problemas articulares, né, no futuro. Então, assim, as causas, né? Então vamos falar um pouco o que causa, né, essa luxação de patela. Na verdade, ela é uma doença do desenvolvimento, tá? Muitas vezes a gente atende um paciente idoso, né, um paciente já adulto, idoso, com claudicação, e quando a gente faz o exame ortopédico, a gente detecta que esse paciente tem luxação de patela. Mas muito provavelmente, esse paciente ele tem a luxação de patela desde jovem, né? Desde ali da época de maturação esquelética, da época ali de 4, 5, 6, 7 meses, eventualmente esse paciente já apresentava a luxação de patela. Mas muitas vezes ele vai ter sinais clínicos mais à frente, né? Mais tardiamente, por sinais ali de osteoartrose ou sinais de dor, né? Problemas que essa luxação de patela muitas vezes pode gerar a longo prazo. Mas é uma doença do desenvolvimento, né? Uma doença que a etiologia em si ela não é tão
conhecida, né? Não se sabe exatamente o que leva, né? Mas sabe-se que tem uma influência genética, até porque tem uma predisposição racial. Algumas raças são muito mais predispostas, né? E, na verdade, as características que predispõem essa patela a sair do lugar, né? Então, muitas pessoas costumam dizer que a luxação de patela é um sinal clínico, né? Na verdade, é uma consequência. E consequência do quê? Na verdade, de uma série de desvios osteomusculares, né? Mas vamos falar primeiramente da parte óssea. Então eu posso ter alterações que começam desde ali do quadril, né, da articulação coxofemoral, passando pelo fêmur, então eu posso ter desvios angulares no fêmur, desvios rotacionais, né, de torção. Então no fêmur é muito comum ter um desvio, na luxação de patela medial, por exemplo, ter um desvio varus, né? Então tem um arqueamento ali para dentro, né? Então tem um desvio varus ali do fêmur, é muito comum. É comum ter uma rotação externa, né, dessa porção distal do fêmur. Então na tíbia também a gente pode ter alterações angulares. Então essa tíbia ela pode ter uma torção interna, então puxando ali, trazendo a inserção do ligamento patelar, que é onde vai ser o ponto de conexão da patela com a tíbia. Então essa rotação ela leva essa inserção para medial. E aí o que isso causa? Né? Ela puxa, ela gera uma força que desloca, que tendenciona essa patela a sair do lugar e luxar medialmente. Então, na verdade, o que acontece? São uma série de alterações osteomusculares, né, principalmente de desvios anatômicos, que vai gerar a luxação de patela. E é interessante que a luxação de patela, se ela ocorre de forma muito precoce, né, durante a fase de crescimento, né, quanto mais tempo essa patela fica luxada, mais ela pode alterar as linhas de crescimento e causar mais desvios angulares. Então pode virar uma bola de neve. Né, aquele paciente, por isso que é uma doença do desenvolvimento. Conforme o paciente vai crescendo, essa patela ela vai se deslocando e dependendo do grau da luxação, porque eu vou comentar mais à frente, tem diferentes graus, essa patela se ela ficar muito tempo fora da posição, ela vai induzindo o paciente a desenvolver uma série de desvios angulares e cada vez mais graves, né, podendo ter desvios muito sérios, né, muito severos. Então, isso que é a principal causa. E aí falando da classificação, né, dos graus de luxação de patela, a gente costuma dividir em 4 graus. Né? Então tem aqueles pacientes que a grande maioria, né, dos casos, que tem uma luxação de patela bem sutil, né, bem esporádica, que a gente chama de grau 1. Né? Então o grau 1 seria o quadro mais leve e o quadro mais grave seria o grau 4. Né? O grau 1 é aquele paciente que ele tem poucas alterações de desvios ósseos, né, angulares, mas por algum motivo ali de frouxidão ou uma pequena alteração angular, essa patela acaba luxando eventualmente. Então é aquele paciente que muitas vezes ele é assintomático, ou ele tem sinais clínicos muito sutis, né? Por exemplo, a patela sai do lugar, o paciente tem uma certa dor momentânea ali, ele acaba dando uma espécie de coice e tenta reposicionar ali a patela fazendo a extensão do membro. Né? Então, isso é muito relatado, inclusive, pelos tutores. Né? Ele está dando uma espécie de coice, né, de vez em quando, está com relutância em pular, e às vezes isso acontece. Isso seria o grau 1. Seria uma patela que, ao exame ortopédico, você consegue tirar ela da posição, mas logo que você solta o dedo, ela volta. Né? Ela volta muito fácil e permanece a maior parte do tempo dentro do sulco ali, né, na posição correta. Já o grau 2 já é uma patela que ela luxa um pouco mais frequentemente, né? Então você consegue facilmente deslocar, ela permanece um tempo ali, né? E você consegue retornar ela para a posição. Né? Então já começa a ficar mais frequente essa luxação. Nesses casos, os sinais clínicos eles tendem a ser um pouco mais presentes, de maneira um pouco mais precoce na vida do paciente. Né? Já no grau 3 e no grau 4, aí a gente já entra num patamar onde a patela fica ela fica o tempo todo fora da posição. Então aí na maioria dos casos, na verdade, praticamente, claro que cada caso é um caso, mas praticamente na maioria dos casos você tem algum grau de desvio angular, seja no fêmur, na tíbia, né, uma torção,
um desvio varus, um desvio valgus, enfim. Você tem algum grau de desvio angular. Então, no grau 3, essa patela vai estar constantemente fora. Só que no exame ortopédico, isso que diferencia do grau 4. No exame ortopédico, você consegue ainda trazer a patela para o interior do sulco troclear. Mas assim que você solta, né, a mão, ela já volta e permanece luxada. As de grau 4 são aquelas que têm um desvio angular muito severo. E aí o que acontece? Você não consegue, nem fazendo força, né, ali no exame ortopédico, trazer essa patela para a posição. Essas geralmente têm desvios angulares e torsionais muito graves, né? Então tem essas 4 apresentações clínicas, né, que vão variar muito, que vão. É importante a gente saber essa classificação, porque é isso que vai dizer qual o tratamento que a gente vai, né, selecionar, né? Então, vamos falar um pouquinho agora, né, dos tratamentos, né? Vamos falar um pouco sobre o que a gente pode falar. Antes de a gente falar do tratamento, falar um detalhe do diagnóstico, tá? O diagnóstico, Vitor, isso que eu costumo ver bastante confusão. O diagnóstico da luxação de patela, ele é clínico, ele é essencialmente clínico. Você consegue detectar que essa patela luxa, né, que essa patela sai da posição, num bom exame ortopédico. O exame ortopédico eu costumo dizer que é a melhor ferramenta, né, diagnóstica que um cirurgião, que um veterinário, um ortopedista pode ter. E ali você já consegue identificar que esse paciente tem luxação de patela e até mesmo classificar. O que você não consegue avaliar somente com o exame ortopédico é o grau de deformidades angulares que esse paciente eventualmente possa ter e também avaliar o grau de doença articular degenerativa, porque o que a luxação de patela leva a longo prazo, né, é uma doença articular degenerativa, pelo desgaste, né, pelo movimento anormal, pela alteração na biomecânica. Enfim, vai gerar uma doença articular degenerativa. Então, o raio-x ele vai ser importante tanto para a gente descartar outras doenças, né, outras lesões ósseas, outras alterações que podem causar claudicação, e também identificar os desvios angulares, né, e planejar, de certa forma, alguns procedimentos. Outros a gente vai precisar de outros, casos mais graves, né, desvios mais graves, a gente vai precisar eventualmente de outros exames. Mas o raio-x não é o raio-x que vai fazer o diagnóstico definitivo, ele é um exame complementar, né? Então isso é importante a gente dizer. E um erro também muito comum é solicitar um raio-x ali do joelho, né? Uma projeção ali padrão, ali médio lateral e crânio caudal, mas pegando o joelho, né? Ou seja, acaba cortando muitas vezes parte do fêmur e parte da tíbia. Eventualmente você tem um mau posicionamento, porque muitas vezes a luxação, por exemplo, no grau 3, no grau 4, o paciente não consegue fazer a extensão completa. Ele tem uma dificuldade em fazer a extensão, por conta da patela fora do lugar. Então, você eventualmente tem um fêmur ou uma tíbia mal posicionada. E um fêmur ou uma tíbia mal posicionada no raio-x faz com que a gente não consiga avaliar verdadeiramente se esse paciente tem uma luxação, um desvio angular. Então, às vezes, dá um falso desvio, mas esse falso desvio é por conta do mau posicionamento desse fêmur e dessa tíbia. Então, o recomendado é que se faça um raio-x individual para o fêmur, esquecendo ali a tíbia, e um raio-x individual para a tíbia. Né? Isso nas duas projeções, para a gente conseguir ao máximo, né, atingir um paralelismo desse osso longo com o chassi, né? E só assim fazer uma mensuração, uma avaliação desses desvios. Isso é importante no planejamento pré-operatório, né, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente no tratamento, e a gente precisa muitas vezes corrigir esses desvios. E para corrigir eu preciso saber o ângulo que está desviado. E para avaliar esse ângulo eu preciso de uma boa radiografia. Em casos mais graves, né, em grau 4 principalmente, e eventualmente até grau 3, você precisa evoluir. Só o raio-x simples não é suficiente, porque vai ser praticamente impossível. Mesmo com o animal anestesiado e tudo mais, vai ser praticamente impossível você conseguir mensurar de forma precisa esses desvios. Porque o raio-x é uma imagem bidimensional. Nesses desvios muito graves, é interessante você fazer uma tomografia computadorizada. E com a tomografia você consegue fazer a reconstrução tridimensional
né, e aí sim avaliar esses desvios angulares. E hoje em dia aí já tem colegas que fazem a impressão 3D, né, com impressora 3D. Então eles conseguem inclusive imprimir, né, um biomodelo ali, um modelo daquele osso, né, que está com desvio, e você planejar e executar até naquele modelo a sua cirurgia. E aí você vai para o procedimento cirúrgico real muito preparado, né, bem treinado ali, com a técnica bem certinha, né, bem planejada. Então isso é muito, muito interessante, né? Até essa evolução da tecnologia na luxação de patela é fantástico. Né? Então esse é um ponto principal do diagnóstico. Agora, em relação a tratamento, né, é importante a gente dizer que vai depender muito do grau, né? Assim como eu falei. Se você pegar aí a população de Spitz, né, alemão, não sei onde você trabalha, você vê muito Spitz, aqui eu vejo muito Spitz alemão, né, Pinscher, são raças aí que eu atendo muito. Se você pega uma população de Spitz e Pinscher e você fizer um bom exame ortopédico, né, mesmo que o tutor não esteja queixando nada, foi lá para vacinar, fazer um check-up, você faz uma avaliação ortopédica, uma grande parcela vai ter uma luxação de patela, pelo menos grau 1. Né? Vai ser um achado muitas vezes. Né? Então, assim, o tratamento, né, quando ele é clínico, quando ele é cirúrgico, quando que a gente evolui para uma cirurgia para corrigir essa luxação, enfim, ele vai depender muito do grau. Né? Então, o grau 1, a luxação de patela grau 1, muitas vezes vai ser um achado, muitas vezes o paciente vai ser assintomático. E se eventualmente ele está claudicando, você tem que investigar se realmente é por conta da luxação de patela, né? Se ele está tendo episódios de claudicação. Em alguns casos até é, né? Às vezes o paciente tem realmente um incômodo, né? Dá aqueles coices, e é uma luxação de patela grau 1. Né? Mas na maioria dos casos a gente acaba optando por um manejo mais conservador na luxação de patela grau 1. Né? Então, quando a gente avalia ali, a patela sai da posição, mas sai de maneira muito, muito esporádica, né? Fazendo uma força ali, mas né, na movimentação ali ela praticamente não sai. Geralmente é um paciente que muitas vezes a gente indica fazer um manejo do peso, né, uma redução do peso se ele for obeso, né, controlar o piso, né, evitar piso liso. Eventualmente a gente encaminha para uma fisioterapia, uma reabilitação, né, ou manter esse paciente sempre ativo, né, para manter uma massa muscular ali na coxa bem fortalecida para evitar uma frouxidão. Então, são recomendações. A partir do grau 2, em que o paciente tem sinais clínicos recorrentes de claudicação, aí já é indicado fazer uma intervenção cirúrgica. Né? Só que aí o conjunto de técnicas que a gente vai realizar para corrigir essa luxação de patela vai depender das alterações presentes no membro como um todo. Então a gente tem que esquecer de pensar só na patela, pensar só no joelho e avaliar o membro como um todo. Então o tratamento ele vai depender das alterações encontradas no membro como um todo em cada caso. Então vai ser a escolha de técnicas, né, a associação dessas técnicas, ela vai depender muito de cada paciente, uma escolha mais individualizada. Mas de maneira geral, a gente tem, né, praticamente aí 3 tipos de técnicas, né, de grupos de técnicas. A gente tem uma técnica que a gente mexe ali na tróclea, né, no sulco troclear. Então a gente chama de trocoplastias, né? A gente vai criar, porque na maioria dos casos, esse paciente tem um sulco troclear raso. Por que raso? Porque a patela muitas vezes está fora, né, eventualmente, ela não exerce pressão sobre essa superfície, e na medida que o paciente vai desenvolvendo, ela não cria a profundidade adequada, né, porque não tem força ali sendo exercida nela adequadamente. Então muitas vezes esse sulco troclear é raso, e a gente vai realizar técnicas para aprofundar esse sulco troclear. A gente tem um conjunto de técnicas que são técnicas que promovem um reforço de tecidos moles, ali na cápsula, no retináculo que a gente fala, né? Que é a fáscia muscular associada à cápsula articular, que está presente ali na lateral da patela. Então, na luxação de patela medial, a gente faz um reforço, uma sutura, né? uma imbricação, que é uma sutura de sobreposição, nessa cápsula lateral, para puxar, né? Para manter essa patela na posição. Esse é um conjunto de técnicas aí, né, que a gente pode utilizar fios de sutura, fazer uma sutura
ali fixando a patela na fabela, enfim, tem algumas técnicas. E tem um terceiro grupo de técnicas, que essas aí a gente vai acabar associando também, né, além dessas que eu já comentei, principalmente nos casos em que a gente tem os desvios angulares, que são as osteotomias corretivas. Né, são osteotomias para correção dos desvios angulares. Né? Então, quando que eu vou usar uma, quando que eu vou usar outra? Depende. Por exemplo, na luxação de patela grau 2, eventualmente, a gente vai utilizar um aprofundamento do sulco, uma transposição da tuberosidade da tíbia, que é uma osteotomia ali corretiva. Então, às vezes, a tuberosidade da tíbia é deslocada medialmente. Então, a gente faz uma osteotomia nessa tuberosidade, alinha, né, traz ela, faz a transposição, né, então transpõe ela, né, até alinhar com o fêmur, né, com esse mecanismo extensor, e fixa ela com pino, né, uma banda de tensão. Então, essa seria uma técnica de osteotomia, então associada ao aprofundamento do sulco e, eventualmente, uma técnica de reforço de tecidos moles, ali, a sutura, a imbricação do retináculo. Então, no grau 2, eventualmente, só essas 3 técnicas a gente já consegue resolver. Agora, grau 3 e grau 4, né, por exemplo, na luxação de patela medial, o que eu mais vejo é você ter um desvio varus distal. Então, um arqueamento ali, né, na região distal do fêmur. E se esse desvio superar aí o valor, vamos dizer assim, anatômico, né, então a gente tem alguns valores de referência na literatura, né, porque existe um desvio varus distal natural do fêmur canino, tá? Mas alguns indivíduos têm esse desvio muito acentuado. Né? Então, quando ultrapassa aí 10, 12 graus de desvio varus distal, né, e que a gente julga que aquilo está realmente impactando, né, nesse mecanismo extensor, é indicado fazer uma osteotomia corretiva, né, para correção, para realinhar esse eixo anatômico do fêmur. Né? Porque aí que é um principal erro que as pessoas cometem. No passado, tentava fazer só técnicas para aprofundar, para tentar fazer ali, manter a patela na posição, só que não corrigia o eixo, né, mecânico, não corrigia esses desvios. Então, como toda parte óssea, né, todo o alinhamento das articulações está prejudicado, a chance de recidiva dessa luxação é muito grande, né, porque esses tecidos moles eles não resistem, né, a longo prazo. Mesmo que você faça um reforço, né, nas primeiras semanas ali pode ser que a patela fique na posição, mas ele vai perdendo, né, essa força têncil. E aí acaba luxando. Então, nas luxações grau 3 e grau 4, é necessário estudar qual desvio angular que tem, qual magnitude desse desvio angular, qual região desse cora, né, que é o centro ali da angulação, né, da rotação desse desvio, e fazer as técnicas de correção desse desvio angular. Aí, assim, para comentar um pouco sobre as técnicas e o que eu costumo fazer nesses casos, existem basicamente, vamos pensar no desvio varus, né, só para simplificar, não ficar muito complexo, até porque é difícil mostrar isso na live, é difícil mostrar isso porque geralmente eu mostro numa aula com slides, imagens, isso é muito visual, né, Vitor? Mas tá dando para acompanhar o raciocínio? Tá. Então, assim, a gente tem o desvio varus. Aí tem duas formas de corrigir isso, né, esse arqueamento. Ou tirando um triângulo de osso, né, você tira um triângulo de osso com o ângulo exatamente do desvio, você tira esse triângulo, faz 2 cortes, né, 2 osteotomias. Então é o que a gente chama de closing wedge. Você tira uma cunha de osso e fecha, aí ele alinha e põe a placa. Ou você tem uma outra forma, na verdade você tem mais de 2 formas, né, mas simplificando, você tem uma outra forma que você faz uma única osteotomia e abre o triângulo. Né? Aí você abre o triângulo, vai ficar um triângulo, uma falha óssea em formato de triângulo, aí você põe uma placa. Né? Aí essa técnica você tem, vai ficar um gap ali, né? Com essa técnica de open wedge. E tem a técnica de closing wedge, que você tira uma parte do osso, né? Você tira um triângulo e fecha. Né? Então tem vantagens e desvantagens. Né? Na closing wedge você pode levar um certo encurtamento, um pequeno encurtamento. Mas em contrapartida, a vantagem é que você tem o contato, né, de um fragmento com o outro. Né? Isso é muito bom para fixação, para segurança, para resistência da fixação. A open wedge, você não tira uma parte do osso, então você não perde comprimento.
só que você tem um gap ali. Então, o seu implante vai sofrer um pouco mais com as cargas, né? Então, a resistência do implante pode sofrer um pouquinho mais, tá? Então, na grau 4, eventualmente você vai ter que corrigir o fêmur, o desvio varas do fêmur. Você vai ter que corrigir eventualmente uma torção da tíbia, né, com uma osteotomia também. Eventualmente corrigir um desvio valgus proximal da tíbia. Eventualmente fazer uma transposição da tuberosidade da tíbia. Fazer uma trocoplastia. Enfim, no grau 4 você vai ter que corrigir o paciente como um todo. Né? E tem situações que o prognóstico é bem reservado, né? Porque o paciente tem muita alteração, inclusive até no quadril. Pode luxar, articulação coxofemoral, vai impactar como um todo. E muitas vezes a gente esquece dos tecidos moles, né? Da parte muscular. Porque você tem alterações ali ósseas, que a gente consegue eventualmente corrigir, fazendo um bom planejamento, mas muitas vezes você tem alterações de cápsula, de meniscos, né, de ligamentos, você tem alterações musculares, né, às vezes o quadríceps muito curto, muito deslocado medialmente, então eventualmente você tem que fazer uma liberação ali muscular para conseguir trazer ele para a cranial. Enfim, é uma série de anormalidades do membro como um todo. Então por isso que a gente costuma dizer que é uma síndrome, né? É um conjunto de alterações que tem que ser identificada e tem que ser tratada corretamente, né? Então, a taxa de sucesso dessa cirurgia, ela tá muito relacionada ao diagnóstico preciso em relação a todas as alterações angulares, né, e musculares que aquele paciente possa ter e conseguir corrigir efetivamente todas essas alterações, né? Então, acho que esse é o, esse é a grande ideia, né, da luxação de patela, né? A grande sacada é isso. É esquecer, assim, a gente não pensar na luxação de patela simplesmente com a patela saindo ali da posição e eu preciso manter ela no lugar, né? Não, ela é muito mais complexa que isso. Ela vai ser uma conclusão, né, de uma série de fatores ali, vai ser um desfecho de uma série de alterações, né, desde ali do quadril, né, do fêmur como um todo, da tíbia como um todo, enfim. E isso precisa ser identificado, tá? Bom, eu acho que a gente podia ver se tem alguma pergunta, e aí eu vou, conforme vão vindo as perguntas, eu vou. Podemos passar, se eventualmente eu esqueci de alguma coisa, aí a gente vai complementando com as perguntas. É, tá, tá. Sim, com certeza. Sim. Então, é aquilo que eu estava falando. Quando operar, vai depender muito do grau de luxação e dos sinais clínicos do paciente, né? Então, a primeira coisa é avaliar o paciente como um todo, né? Avaliar se de fato, né, o exame ortopédico é a principal ferramenta. Desde a parte da anamnese, do histórico do paciente, desde jovem, como que esse paciente é em relação às atividades, em relação à ocorrência dos sinais clínicos, né, se ele tem uma claudicação muito frequente ou ela é muito esporádica, enfim. Você precisa associar ao histórico, à anamnese, ao seu exame ortopédico. No seu exame ortopédico, identificar qual que é o grau da luxação, né, o quão fácil essa luxação sai da posição ou não, essa patela sai da posição ou não, e o quanto isso impacta para aquela articulação. E aí sim ponderar. Então, o que eu costumo fazer a partir de grau 2, né, eu já costumo indicar a cirurgia na maioria dos pacientes, exceto em casos excepcionais. No grau 1, eventualmente, a gente consegue manejar de maneira conservadora. Mas vai ter alguns pacientes, grau 2, e eventualmente a gente vai acabar manejando de forma conservadora com bons resultados, principalmente quando associa a fisioterapia, né, e outras terapias. Mas a partir de grau 2, né, grau 3 e grau 4 tem que operar porque as alterações biomecânicas são muito grandes, com a patela permanentemente fora do lugar. Tá?
Sim, racial, como eu falei no começo, existem algumas raças que estão muito predispostas, né? Na verdade, várias raças estão predispostas. As raças de pequeno porte, de maneira geral, elas têm muita luxação de patela medial. Mas a gente vê muitos Spitz, Pinscher, Poodle, Yorkshire, né? São raças bem predispostas aí. E os pacientes de grande porte têm uma predisposição a ter uma alteração ali, biomecânica, uma alteração genética, né, que a gente chama de coxa-vara, né, geno-valgus, que você pode predispor a uma luxação de patela lateral. Também acontece em algumas raças de grande porte. Tá? Mas a gente pode ter qualquer raça aí, né, sendo acometida pela luxação, tanto medial quanto lateral. Então, o diagnóstico ele é clínico, né? Essencialmente clínico. Você consegue identificar que essa luxação de patela acontece em um bom exame ortopédico. O raio-x, o exame radiográfico, vai ser um exame complementar, né? Para avaliar a doença articular degenerativa, para avaliar o grau de desvio angular associado e fazer o planejamento cirúrgico, né? E, eventualmente, até uma tomografia computadorizada para o planejamento cirúrgico. Tá, mas e uma coisa que eu esqueci de falar, que é importantíssimo, é também, como diagnóstico diferencial, avaliar se esse paciente tem ruptura do ligamento cruzado cranial. Porque muitas vezes, esses pacientes que têm luxação de patela, eles vão ter sinais clínicos, né, mais evidentes aos olhos do tutor, quando eventualmente ele rompe o ligamento cruzado cranial. E há uma correlação, né, de pacientes com luxação de patela, né, serem mais predispostos a desenvolverem a ruptura. Né, por uma sobrecarga, uma alteração ali prévia dessa biomecânica, vai sobrecarregar ao longo do tempo o ligamento cruzado cranial. Né? Então é importante no exame físico também diferenciar isso. Então, precisaria fazer um estudo populacional, né? Então isso é muito variável. Né? Existem alguns trabalhos, né, mas geralmente são trabalhos estrangeiros. Né? Tem um trabalho da Itália que avaliou, né, estudos retrospectivos maiores assim que avaliaram. Mas eu não tenho dados certos para a gente falar, por exemplo, na população aqui dos cães de raça aqui no Brasil. Né? Mas o que eu vejo na rotina, né, raças como Spitz, Pinscher, é porque também tem muito aqui, né, onde eu trabalho. Mas, assim, é muito frequente esses pacientes apresentarem. Mesmo pacientes que não vêm como uma queixa de claudicação, você examina e você detecta uma luxação, pelo menos grau 1, né? Grau 1, ali, eventualmente grau 2. Então, eu acredito ser muito prevalente, mas eu não sei dizer, assim, 50, 60, 70% da população eventualmente possa ter. Depende muito da genética ali, dessa predisposição. É, é. Sim, sim. Não, então é muito comum, né? Precisaria fazer um estudo populacional e seria interessante a gente ter um dado, né, assim, dessa população. Né? Tem algumas perguntas aqui no chat. Pera aí, ó. A Mariana perguntou, você costuma fazer a 4T, né, a técnica de transposição da tuberosidade da tíbia, né, com aquele dispositivo? A 4T é quando utiliza aquele dispositivo, né, criado pelo Massimo Petazzoni, um ortopedista italiano, e ele faz essa transposição da crista de forma com que ele faça uma osteotomia incompleta e o dispositivo ele vai alterando, né, ele vai fazendo essa transposição de forma lenta, né, e aí é colocado somente um pino ali fora da crista. Quando é grau 4, então, Mariana, eventualmente você vai precisar sim associar. Mas aí o que vai ter que ver, vai ter que individualizar cada caso, porque às vezes no grau 4 a deformidade proximal da tíbia é tão grande que muitas vezes você vai ter que fazer uma osteotomia corretiva da tíbia como um todo, né, para corrigir a torção, para corrigir
o desvio valgus ali que possa ter, né? Então, eventualmente, você não vai fazer só a transposição da tuberosidade, e sim, mas isso vai depender muito do planejamento. Não dá para eu te responder assim, todas grau 4, faz ou não faz. Aí, perguntaram com esqueleto imaturo, né? Se a gente opera com esqueleto imaturo. Eu sou a favor de operar de forma precoce, né? Assim que a gente identifica a luxação de patela. Justamente por aquele motivo que eu falei bem no início da live. Se a patela permanece muito fora da posição por um tempo considerável, num paciente que ainda vai crescer muito, esse deslocamento da patela vai predispor a aumentar esses desvios angulares. Então vai desviar cada vez mais. Uma vez que está desalinhada a patela, isso vai aumentar, o desvio angular vai aumentar cada vez mais. Quando o paciente é filhote, muitas vezes ele ainda não tem um desvio angular tão intenso. Depois que ele completa o crescimento com essa patela luxada, aí sim você vai observar um desvio muito acentuado. Então é importante operar o quanto antes. Então fala assim, a umidade mínima para operar, principalmente removendo osteotomias corretivas, possibilidade de bloqueio da placa de crescimento. Então, o Rafael perguntou. É uma boa pergunta essa, na verdade. Eu acho que assim, quando você tem uma luxação, que a gente fala de luxação congênita, né, o paciente nasce ali, um paciente muito pequeno, muitas vezes a gente vai optar, em relação à osteotomia corretiva, né, muitas vezes a gente vai segurar um pouco ali, né, para ele desenvolver um pouquinho mais, se ele for muito pequeno. Então a gente tem que achar o timing, né, correto ali para conseguir fazer a cirurgia de forma o menos invasiva possível, né, para que eu não cause mais mal do que bem, mas que eu consiga alinhar. Então o que eu faço muitas vezes em pacientes que já apresentam luxação e eu detecto de forma muito cedo, é talvez, né, uma cirurgia um pouco menos invasiva, tentar alinhar ali a patela e ver se com a patela alinhada ali ele cresce e aquilo ali vai se alinhando, né? Mas se o desvio angular for muito grave desde o começo, você vai ter que fazer uma osteotomia corretiva, mas tentando evitar as linhas de crescimento, né, para não alterar. Mas eventualmente pode comprometer um pouco ali a linha de crescimento, dependendo da cirurgia que você fizer, né, do local ali, da osteotomia, da sua fixação, tá? Aí, outra pergunta aqui, Denis. Animais já fizeram artroplastia excisional da cabeça e colo femoral, né? A famosa colocefalectomia. Pode desencadear a luxação patelar? Pode sim, né? Isso também é uma complicação da colocefalectomia. Às vezes tem alguns animais que têm já uma predisposição à luxação, e quando você faz a colocefalectomia, você pode alterar um pouco a biomecânica do quadril e acabar gerando uma rotação ali do fêmur, e isso acabar refletindo lá no joelho, e essa patela acabar saindo da posição. Tá? Deixa eu ver mais uma aqui. Em caso de luxações associadas com ruptura de ligamento cruzado, né, aquilo que eu tinha comentado, que demonstra a tuberosidade tibial medializada, quais as possibilidades cirúrgicas? Essa é uma pergunta bem interessante, tá? Existem, né, algumas possibilidades, né? Antigamente, o que se realizava, né, muito era a sutura fabelotibial, né, sutura antirrotacional, a sutura fabelotibial, que já vai promover uma certa rotação e, né, tentar estabilizar ali o fêmur em relação à tíbia. Mas, né, as técnicas foram evoluindo e surgiu, principalmente para a ruptura do ligamento cruzado, e surgiram outras possibilidades, né, com osteotomias corretivas. Então, por exemplo, com a TTA, que é uma técnica para o tratamento de ruptura de ligamento cruzado, você consegue, né, moldar essa placa e já fazer, porque a TTA você já vai fazer uma osteotomia ali na tuberosidade da tíbia, na crista da tíbia. Então, com a placa, você consegue moldar a placa e já deslocar, já fazer essa transposição, juntamente com a TTA. Mas a TTA acabou, né, que muitos veterinários, muitos ortopedistas não estão mais realizando, então estão optando pela TPLO, né, têm preferido a TPLO, e recentemente surgiu a técnica de TPLO modificada nesses casos, em que você molda um pouco a placa de TPLO, e aí você vai deslocar o platô tibial em relação ao restante da tíbia. Deslocando esse platô tibial, o que você faz é deslocar também a tuberosidade, porque a tuberosidade vai acompanhar o restante da tíbia, e o platô vai acabar sendo deslocado ali para medial, né? O restante
da tíbia com a tuberosidade vai ser deslocada para a lateral. E com isso você consegue fazer o alinhamento dessa tuberosidade com a tróclea femoral. Então é uma técnica bem interessante essa do TPLO modificada, TPLO-M que a gente fala. Tá? Deixa eu ver, tem mais coisa aqui. Mariana. Posso falando, Vitor, aqui? Mariana mandou, é mais comum no 2, então, até 20 graus, para não precisar utilizar outras técnicas. Você está perguntando, Mariana, da transposição, né? Na transposição da tuberosidade, não é isso? Então, assim, da transposição, realmente, a gente tem que avaliar, porque se esse deslocamento, né, da tuberosidade ela for numa angulação muito grave, por exemplo, no grau 4, né, você pode ter uma torção ali, né, uma rotação dessa tuberosidade até 90 graus em relação à tróclea. Então vai ser muito difícil, só com uma transposição, você jogar essa crista da tíbia, né, para cranial, né, você transpor ela 90 graus. Né, então muitas vezes você vai ter que fazer uma osteotomia, você precisa utilizar outra técnica, uma osteotomia ali da diáfise, né, da tíbia, para corrigir essa torção. Bom, e o Gustavo mandou aqui, ó, o que leva em consideração para dizer se um CORA está bem realizado? Na verdade, Gustavo, bem realizado você quer dizer assim, a mensuração, né, que a gente faz desse CORA. Então aí eu volto naquilo que eu disse do diagnóstico, da importância de uma radiografia bem posicionada do fêmur, né, individualmente, e depois da tíbia individualmente, para que a gente consiga, né, traçar ali os eixos, né, as linhas de referência, o eixo anatômico, né, e ver ali na intersecção desses eixos, né, ver qual é a amplitude, né, a magnitude desse CORA. Então, o que eu preciso levar em consideração é uma radiografia bem posicionada. Lembrando que em alguns casos a gente vai ter que solicitar uma tomografia para conseguir fazer isso de maneira mais precisa. Né? Tem mais alguma aí que você anotou, Vitor? Mas assim, o pessoal aqui fizeram perguntas bem interessantes, né? Assim, é um assunto muito rico, é um assunto assim bastante complexo, muito rico, né, dentro da ortopedia. Assim, abre margem para muita discussão. É uma afecção ainda que precisa de muito estudo, sabe? A gente está evoluindo cada vez mais aí no tratamento dessa doença, né? Tanto no diagnóstico, no planejamento, nas técnicas, né? Que nem essa da TPLOM que eu comentei, é uma técnica relativamente recente. Né? Eu vejo colegas agora, né, muitos colegas também realizando isso, essa técnica já, com bons resultados. Então, mas a gente tem poucos trabalhos científicos ainda com resultados, né, a longo prazo dessa técnica, mas é uma opção, né, nesses casos em que tem a ruptura de ligamento cruzado associado à luxação de patela, em que você precisa, né, fazer esse realinhamento ali da crista da tíbia. Né. É isso aí. Já estamos quase uma hora aí já, né? Então deu. Perfeito. É, exatamente. 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 Bom, então para concluir, para concluir aí, eu né, gostaria de fazer um fechamento, uma conclusão aí, final sobre o assunto e depois finalizar aí agradecendo o convite.
Mas o que eu queria, né, com esse tema é alertar, né, que a luxação de patela ela é muito mais do que uma doença pontual, do que o próprio nome diz, né, luxação da patela. Ela é uma síndrome, né, uma série de anormalidades. E talvez uma das doenças de maior complexidade para se tratar, principalmente nos casos graves, né, no grau 3 e no grau 4. Que aí sim essa patela está luxada ali por graves desvios angulares, né, que começa ali desde o do quadril, como eu disse, no fêmur, né, no joelho propriamente dito e na tíbia. Então, assim, a mensagem final é ter um bom exame ortopédico, né, uma boa identificação, entender sobre a doença, todos esses conceitos que eu falei aqui, e diante disso, né, ter um bom planejamento para poder aí sim tratar o paciente de forma individualizada. Não existe protocolo, né, cirúrgico. É claro que existem técnicas, né, que você tem uma certa preferência ou não, né, mas a associação de técnicas ela vai ser baseada na avaliação precisa de alterações em conjunto, né, que esse paciente venha a ter. Então, abordem o paciente de forma individualizada, sempre com muito cuidado, né, com muito conhecimento, né, então muito conhecimento teórico, para daí sim saber indicar cada técnica e executar as técnicas também de maneira precisa. Né? Então envolve muito treinamento, muito estudo, então realmente é uma cirurgia, é uma doença, né, bastante desafiadora. Então eu gostaria de agradecer, eu vi vários colegas aí, vários amigos, alguns alunos, né, aí de cursos meus. Então, assim, eu agradeço aí a participação de todos, né, que estiveram aí na live. Agradeço aí o convite do conselho. E eu estou à disposição, né? Estou à disposição aí para eventuais dúvidas. Quem quiser ir conversar comigo também no direct, quem quiser me seguir no meu perfil, eu também trago bastante conteúdo educativo na área de ortopedia. E é isso. Muito obrigado, Vitor. E a gente se vê numa próxima aí. Boa noite, galera. Até mais.